Baixe a sua cabeça um instante. Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Não há outra razão no nosso coração que não seja, meu Deus, anunciar as boas novas do Evangelho da Paz, que não seja anunciar o poder transformador, o poder restaurador do teu nome. Como é bom, Jesus, poder falar no teu nome nesta noite, como em todas as outras. Como é bom saber que um dia o Senhor saiu do túmulo, foi ao encontro dos seus discípulos, e ali houve um regozijo tão profundo, porque afinal de contas o Senhor havia vencido a morte. O Senhor tem vencido a morte por cada um de nós, e por isso estamos aqui no teu nome, Senhor. E sabemos que há poder neste lugar, porque tem poder no teu nome, e este lugar pertence a ti. Tu és a estrela principal deste lugar. Aliás, tu és a única estrela deste lugar. Nós somos apenas servos do Deus Altíssimo. Por isso, o Espírito Santo toma o teu lugar neste lugar. Habita no coração, testifica no coração, fala aos corações. Anula agora toda prisão de mente. Liberta as mentes, ó Deus, para que o teu povo esteja atento, ligado e receba tudo aquilo que o Senhor tem para dar para eles hoje. No teu nome, Jesus, oramos. Amém. Amém. Hoje de manhã nós começamos aqui falando uma coisa muito importante. Eu vou repetir aqui para você. Eu quero que você olhe para o teu irmão e dê um sorriso para ele. Fala assim, ô seu sem graça, sorri direito. Fala, velho. Ô, gente, sorri, pô. Ô, pastor Aline não sorriu, né? Estou vendo aqui. Tem que sorrir, né? E foi muito importante, porque isso deu uma descontraída. E o povo, depois eu falei da alegria, eu falei qual era importante, como era importante a alegria de Deus na nossa vida, o que a alegria fazia em nós. Mas se a verdadeira alegria, ela não existe se Deus não estiver morando no nosso coração. Essa é a grande verdade. As turbulências da vida têm roubado o prazer de sorrir, mas você não pode perder esse prazer. Você tem que buscá-lo, escavar se for necessário, mas você tem que sorrir. Principalmente, começar o dia sorrindo para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, porque isso é fundamental. Eu estava me lembrando, conversando com o Marquinhos ali no gabinete, estava lembrando um tempinho atrás, quando eu tinha 19 anos, né? E ali dos 15 aos 19 anos eu fui o maior incrédulo da terra. Mas eu fui um incrédulo porque eu nasci dentro do Evangelho. E do meu 0 ano até os meus 15 anos eu vi muita Bíblia. Vi muito pastor pregar, vi muita gente cantar, vi muita gente fazer coral, vi muita gente fazer escola dominical. Então, na verdade, a palavra, como palavra de Deus, não me faltava. Mas faltava o principal, faltava o Espírito. Faltava o Espírito Santo que, infelizmente, aquela minha igreja evangélica expurgava do templo. Não aceitava. E até mesmo Deus, o Deus que nós estávamos ali para servir, eu só iria ter contato com Ele após a minha morte física. Então, era difícil conhecer esse Deus. E para um sanguíneo muito agitado, conhecer um Deus que eu só vou ter contato com ele depois da morte, na minha cabeça era muito distante. Nem é tanto assim, a gente passa muito rápido. Hoje eu estou vendo que passa muito rápido, mas de fato era muito tempo. Então eu não conhecia Deus. E aos 15 anos eu saí da igreja. Com 15 anos os meus pais já não podiam mais me obrigar a ir. Então eu falei, não vou mais. E virei um incrédulo. Até os 19 anos, sem crer em absolutamente nada, nem no diabo, nem em Deus, nem nas pessoas, nem em nada. Mas aos 19 anos, já saindo do quartel, um dia eu parei para dar atenção a algo que gritava dentro de mim. E por incrível que pareça, o que gritava dentro de mim era a minha alma e o meu espírito querendo resolver algo mal resolvido. E o mal resolvido era que eu havia ouvido uma palavra durante toda a história dos primeiros anos da minha vida, e aquela palavra, ela me sacudia. Deus existe ou não existe?
Deus é real ou Deus é uma história? Uma invenção de um povo que tem medo de morrer. E eu parei e tive uma conversa com um Deus desconhecido. E eu disse para ele, se o Senhor existe, se tu és um Deus, não aquele Deus que está no céu e não se importa comigo, um Deus que quer ser presente na minha vida, me dê uma experiência contigo. Eu vou abrir o meu coração para ter uma experiência contigo. Mas eu não quero que ninguém me mostre Bíblia, não quero que ninguém me fale dos versículos da Bíblia. Eu quero uma experiência entre eu e o Senhor, se o Senhor existir, claro. Passados dias, estava voltando de um cinema, ainda com 19 anos, na minha ocasião, né, no século passado, e foi mesmo, né? O grande centro do Rio de Janeiro era o centro da cidade. Ali tinham as lojas boas, ali tinha os cinemas, os teatros. Eu estava voltando sozinho. E ali na rua Araújo, Porto Alegre, umas 10 horas da noite, havia um povo descendo, o elevador parava e descia aquele monte de gente, e Deus ali me transportou, me fez enxergar com os olhos espirituais. E eu vi aquela alegria tão grande no coração daquele povo. Eu via que de fato eles se abraçavam porque tinha um amor que os unia, um amor muito mais forte do que o amor humano. E eu fiquei paralisado olhando aquele povo. Lembrem-se que eu pedi nada de Bíblia, nada de ninguém falando de Evangelho. Vem caminhando na minha direção uma moça, e ela diz para mim assim, você tem um cigarro para me dar? Eu falei, não, eu não fumo, mas eu posso pedir alguém aqui para você esse cigarro. Não precisa. Eu falei, vem cá, quem é esse povo aí? Aí ela disse assim, nós somos cristãos evangélicos. Aí eu falei, mas você fuma? Ela falou assim, fumo, cheiro cocaína, tomo pico, fumo maconha, bebo, mas só tem uma semana que eu cheguei aqui e esse Deus vai me libertar. Por que é que você não vem aqui na próxima semana? E eu perguntei mais, mas qual é a religião? Qual é a religião? A mesma pergunta que você faz. Qual a religião desse povo aqui? Qual a religião dessa igreja? E de repente ela disse, não tem religião. Não tem. Vem aí domingo. E eu fui. Aquela semana ficou muito forte dentro de mim. Ia para o trabalho, querendo que chegasse domingo. Pois bem, domingo eu fui. Não comentei nada com ninguém, fui sozinho. Cheguei, não havia mais ninguém, que eu só conhecia aquela pessoa de vista, não a encontrei. Sentei e fiquei aguardando. E de repente, entra uma pessoa, dá a paz do Senhor para a igreja, senta no teclado e começa a louvar. Estava ali começando o culto, louvor a Deus. Naquele momento, sem que ninguém me dirigisse uma única palavra, o Espírito de Deus veio, o Espírito que eu não conhecia, o Espírito Santo, entrou no meu coração e começou a inundar a minha alma. E eu chorei aquele culto inteiro, do início ao fim. Assim eu fiquei 30 dias, sem que ninguém viesse falar comigo. Era eu e o Espírito. Eu e Deus. Deus tem prazer, não na sua incredulidade, mas Deus tem prazer em responder à expectativa, à ansiedade do teu coração. Talvez você não tenha tido o seu encontro com Deus porque você vem aqui para questionar as coisas. Talvez você entre aqui para ver se as coisas funcionam e como funcionam, se bem ou mal, se isso te agrada, se aquilo te desagrada. E Deus não pode falar contigo, porque o teu propósito é outro. Você não está aqui para conhecer a Deus. Mas se você entrou aqui hoje dizendo, eu quero conhecer a Deus, eu quero que o Senhor se revele a mim, Ele vai se revelar a você, porque Ele tem prazer nisso. Ninguém mais que nele tem esse prazer. Nós amamos quando as pessoas se rendem ao Senhor. Para mim é uma festa, mas para Deus é muito mais, é uma grande comemoração. Então, se você entrou aqui hoje com seu coração ainda com um ponto de interrogação que tem te perturbado, que tem acabado com teu sossego,
Ou se então você entrou aqui hoje já cansado de buscar, cansado de se decepcionar, cansado de se frustrar, porque não tem visto Deus na vida das pessoas, na vida dos líderes, ou as igrejas já não estão caminhando em direção ao coração de Deus, ou cada vez mais se distanciando. Deixa isso, deixa essa roupagem suja, deixa o Espírito Santo olhar para um coração virgem. O teu coração precisa ser coração de criança nesta noite, para Deus poder falar contigo, e assim tem sido. Nós vamos falar hoje sobre algo incomodativo, algo muito ruim, mas que existe, e nós não podemos ignorar. Nós vamos falar também de algo precioso, porque mesmo quando você está preparado para lançar boa semente, ainda assim você precisa vigiar para que a tua semente cresça, para que ela floresça e para que ela produza os bons frutos. Hoje, pela manhã, eu pregava e de repente Deus me levou a uma situação que eu fiquei fascinado. Eu havia dito no início do culto pela manhã que, num dado momento da minha vida, eu precisei buscar um tio para me orientar a respeito da minha vida profissional. E esse tio acabou de dizer... Por que eu fiz isso? Porque o meu pai não tinha cultura, porque o meu pai não tinha estudos, porque o meu pai não conhecia o mundo como um todo. E provavelmente ele não tinha o que me ensinar para dar a direção à minha vida profissional. E Deus me pegou pelo pé no meio da mensagem e disse como os nossos conceitos a respeito de inteligência, a respeito de entendimento de vida, são limitados. Engraçado que, quando eu falava de uma boa semente, Deus me reportou até a minha infância, e nós tínhamos um pedaço de terra onde o meu pai plantava de tudo, e tudo que ele plantava dava muito bem. As frutas que ele colhia eram as melhores frutas que eu conheci na minha vida, tanto na sua qualidade, como na sua formosura, na sua aparência. E qual era o segredo para isso? E me lembrei que quando nós colhíamos o milho, as espigas de milho, ele pegava as melhores espigas e dizia assim: essas nós não comemos, elas vão servir de semente. Mas quando nós debulhávamos aquela espiga, ele pegava um cesto grande de sementes e falava assim: agora nós vamos escolher as melhores sementes. E me ensinava a selecionar as sementes mais viçosas, mais cheias de saúde. E quando a gente plantava aquela semente, os pés de milho eram incrivelmente formosos, grandes e davam espigas maravilhosas. Ou seja, ele colhia 100% da sua lavoura. Eu nunca o vi perder uma lavoura, porque ele sabia qual semente semear. E eu quero dizer para você que não há ensinamento maior do que esse, porque nós lançamos sementes diariamente. Nós semeamos todos os dias e você nem sabe. Cada vez que você abre a sua boca para falar alguma coisa, você está lançando uma semente. E disse também pela manhã ao povo de Deus que a fonte dessas sementes é o nosso coração. E que a palavra de Deus diz que o nosso coração é corruptamente enganoso. Muito enganoso. Um coração que se corrompe muito fácil, porque ele tem uma bagagem, e essa bagagem entra em ação na medida que ele é estimulado. Na medida que você recebe uma informação, o teu coração prepara uma resposta, um sentimento, uma emoção. E se você não for ávido em fechar a boca, aquela semente ruim sai e vai fazer o mal que ela tem que fazer, porque já saiu. Então, precisamos ter muita consciência disso e segurarmos as coisas que nós falamos. Se você puder reprimir os seus sentimentos ruins, reprima-os. Se você puder paralisá-los, você paralisa-os. Mas se não puder, pelo menos não abra a boca. Selecione as sementes que você vai lançar, para que você seja bem-sucedido. Existe uma parábola em Mateus 13, abre a tua Bíblia. Mateus capítulo 13. Uma parábola sobre o trigo e o joio
que eu quero compartilhar com vocês. Tem muita gente que entende, e eu quero dar um adjetivo para esse tipo de gente que eu estou falando, que não tem nenhum aqui, graças a Deus, é o preguiçoso. Fala comigo, preguiçoso. O preguiçoso pega a cesta de milho, e ali ele sabe que tem sementes boas e sementes más. Sementes que vão dar bons frutos e sementes que vão dar frutos minguados. O preguiçoso pega aquele punhado de semente, vai na terra, abre o buraco e coloca. Porque ele pensa da seguinte forma: não vou ter trabalho de ficar selecionando semente. As sementes de milho são pequenas e elas vão me dar muito trabalho, eu vou perder um tempo aqui. Mas ele não está sabendo o tempo que ele vai perder depois da colheita, né? Então, ele pega aquele monte de semente, boas e más, e coloca. E aquelas sementes boas vão brotar, só que as sementes ruins também vão brotar. E na medida que a semente boa, que a árvore cresce, que a planta cresce, as sementes más começam também a crescer, minguadas, mas crescem, e elas sugam lá embaixo do solo a vitamina. Toda a proteína necessária para aquela planta também é dividida com as sementes ruins. O que acontece no final da colheita é que você tem árvores grandes, árvores menores, mas ambas com espigas ruins. Porque elas não tiveram a força suficiente para dar o bom fruto. Porque a sua saúde foi roubada. Porque aquilo que devia ser direcionado para boa semente teve que ser dividido com a semente estragada que você não quis ter o trabalho de segurar, de separar. E por isso hoje você colhe mal. Por isso hoje as suas colheitas são colheitas fracas. Você continua plantando, mas você não planta boa semente. Jesus Cristo falou a respeito de uma semente ruim que estaria sendo semeada pelo inimigo na nossa vida, na nossa família, na nossa congregação. E muitas vezes, uma vez eu tive uma lição muito grande, porque lá no passado eu participei de uma congregação, de uma instituição, que os homens eram tão perfeitos, eles eram tão capazes, eles eram quase semideuses, e eles conseguiam enxergar o joio dentro da igreja, e eles expulsavam o joio. E aquilo me incomodava profundamente, porque eu não tenho essa capacidade de enxergar quem é joio aqui. Quem é joio aqui? Levanta a mão. Ninguém. Ninguém é joio. Então não tem ninguém se declarando joio. Como é que eu posso descobrir que é um joio aqui? Mas tem joio. Tem, porque o inimigo lança quando você está distraído. Ele lança o joio dentro da tua casa. Ele lança o joio dentro do seu coração. Ele é ávido e ele é especialista em lançar joio. Porque ele quer nos roubar, ele quer nos aniquilar. Mas então eu disse, olha só, eu não consigo separar o joio do trigo. E quando Deus me levou para este texto bíblico, e eu vi que Jesus falava assim, não mexa no joio. Você não está qualificado para arrancar joio nenhum. E eu entendi que essa era uma missão de Deus, né? E essa parábola então fala do grande semeador, o nosso Deus. E eu quero que você ouça. Versículo 24 diz, propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. E eu quero parar aqui um instante. O Senhor não vai nunca, jamais semear algo ruim na sua vida. O grande semeador, ele é incapaz de colocar uma semente de erva daninha, ou de tiririca, ou de fofoca, ou de angústia, ou de que seja o que for na sua vida. Mas ele aqui já explica, dentro da parábola, Jesus já explica. Mas se distraindo o homem, mas dormindo o homem, vem o inimigo e lança o joio. Queridos, a palavra de Deus nos manda ser prudentes a toda hora, a todo instante. Ele pede que você seja prudente como uma serpente. Quem aqui já passou perto de uma serpente?
Você já viu a serpente, você passar perto dela e ela permanecer dormindo? Não, ela imediatamente se prepara o bode. Deus que está falando para você ser assim. Não falou para você jogar peçonha em ninguém, né? Mas falou para você ficar precavido. A serpente não ataca ninguém, você sabe disso. A serpente se defende, né? A cobra, ela quando fala serpente, a gente pensa no diabo, né? Estou falando da serpente mesmo, a cobrinha, né? E ela se prepara e fica ali. Se você passar a distância dela, não quiser pisar na cabeça dela, da serpente cobra, né? Ela vai embora e ela te deixa sossegado. Mas ela é precavida. E a palavra de Deus manda você ser precavido com relação à sua terra. Bate no teu peito assim do lado esquerdo. Fala, minha terra. Porque se você não protege a sua terra, o inimigo vem e coloca o joio. Ele coloca a semente do veneno, a semente da destruição. E por isso, os sentimentos brotam no seu coração e você não entende. Você não sabe por que você tem raiva. Você não sabe por que você odeia. Você não sabe por que você rejeita determinadas pessoas. Aliás, tem pais que rejeitam filhos. Você imagina que joio desgraçado que o inimigo plantou na tua terra, a ponto de você não conseguir amar um filho. É muito difícil. Mas ele especificou, ele disse, dormindo o homem, vem o seu inimigo e semeia o joio no meio do trigo. E ele semeia e ele se retira. O diabo ama. É certo que em alguns casos o diabo precisa do ser humano para poder passear por sobre a terra. Mas, geralmente ele lança o joio, lança o veneno e se afasta. E ele continua dizendo, e quando a erva cresce, ou cresceu e frutificou, aí também apareceu o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Não é assim que a gente faz? Senhor, tu não me prometestes boas sementes? Senhor, tu não me prometestes usufruir do melhor da terra? Todos nós sabemos isso. Todos nós conhecemos essa promessa. A promessa de pagar preço, de ser responsável com horário, de ser trabalhador, de se esforçar, a gente esquece. Mas a promessa de que ele prometeu que eu usaria o melhor da terra, essa promessa eu tenho muito forte no meu coração. E você? Claro. Afinal de contas, ele é o dono do ouro e da prata. Afinal de contas, ele é o criador desta terra. Afinal de contas, ele é o dono da química. Ele é o dono da bioquímica. Ele fez o DNA. Imagina isso. Então, eu tenho direito ao melhor da terra. E aqui na parábola, Jesus especifica isso. Senhor, tu não semeastes uma boa semente na terra? Como é que agora... Por que então tem joio? Eu quero falar para você uma coisa. É horrível, é insuportável viver com joio. Insuportável. Sabe quando você está brigado com a sua esposa? Que ninguém aqui também briga, graças a Deus. Você sente o joio na cama, olhando assim para você, sorrindo. Joio não! Sai, joio! A raiz dele está lá embaixo da terra, tenta puxar. Pá! Vem junto o trigo. Meu Deus. Lá vai um pedaço do teu coração. O joio, quando arrancado, né, vai sempre um pedaço do casamento embora. Não pode deixar entrar joio. Toda vez que você tenta mexer no joio, você acaba estragando um pouquinho do que é bom. Então deve ter uma saída para o joio. Tem que ter uma saída para o joio. A primeira saída para o joio é não deixar ele entrar.
Mas qual de nós tem essa capacidade? Eu não sei. Não conheço nenhum homem tão inteligente, tão sábio, tão poderoso, tão precavido, tão espiritual, que não permita que o joio penetre na sua casa, na sua terra. E os discípulos ficavam olhando para Jesus, falando do reino, e Jesus estava falando do reino dos céus para ele. Jesus não estava falando do inferno. Jesus estava falando disso aqui. Jesus estava falando da casa do cristão, da casa daquele que lê a Bíblia, daquele que ora, daquele que busca. E os discípulos ficavam assim: como Jesus pode falar que o reino dos céus é semelhante a como o Senhor do campo que veio e semeou a boa semente, e que agora eu durmo e o inimigo entra, joga o joio no meio? Sabe, irmãos, o que tem me fascinado é algo que inicialmente me deixou chocado e hoje me fascina. Chocado porque quando eu me deparei com a realidade da criação de Deus e de como Ele nos coloca diante de situações adversas para nós crescermos, eu me choquei, porque eu falei: Deus, por que você coloca a gente numa terra tão poluída? Numa terra tão complexa, de problemas, cheia de problemas? Eu não entendo. Que amor é esse, Senhor? Eu sei que o Senhor não é um Deus masoquista. Eu sei que o Senhor não fica me testando a minha fé. Eu sei que o Senhor não fica toda hora me provocando para saber se eu sou, se eu não sou seu. Por que é essa terra cheia de joio? Aí, de repente, Deus me deu entendimento. Na verdade, Deus não testa você, mas Deus prova o teu amor. Deus prova a tua gratidão. Deus prova o teu carinho por Ele. Aliás, Deus prova se você quer de fato, estando, vivendo, experimentando um reino imundo como este, se você está de fato ansiando por um reino perfeito. O normal é que, estando vivendo mal, estivéssemos todos aqui ansiando para que o reino de Deus de fato estivesse inserido na nossa vida. E que então estaríamos buscando viver, nos esforçando para viver na intensidade máxima o reino de Deus. E eu tenho certeza que o coração de Deus muitas vezes para, olhando para nós e diz assim: meu filho não está entendendo nada. Ele não está entendendo que ao implantar o reino, o meu reino, ele pode simplesmente viver o meu reino. E que o meu reino, ele vivendo o meu reino, ele estará protegido. Irmãos, o joio só é lançado na nossa vida porque vivemos duplicidade de reino. Porque se entrarmos de corpo e alma e espírito no reino de Deus, nós seremos protegidos no meio dessa sujeirada toda que esse mundo vive. Essa é uma grande realidade. E talvez você diga assim: pastor, isso é impossível. É impossível porque eu tenho que estar com um pé no céu e outro na terra. Aliás, não, você tem que estar com os dois pés na terra. Mas o teu coração, mas as leis que gerem a tua vida precisam ser as leis do reino de Deus. Se você fizer com que as leis do Senhor sejam guardadas por ti e vivenciá-las, você pode andar com os dois pés, se quiser, inclusive botar as mãos, andar com 4. Tu não vai sofrer os problemas desta terra, porque as leis do Senhor nos garantem essa proteção. Eu sei que eu tenho amado esse negócio. Eu estou gostando muito, sabe, desse confronto diário com a vida. Por quê? Através desse confronto eu tenho crescido, eu tenho conseguido enxergar mais Deus. Através desse confronto eu tenho percebido que, de fato, eu preciso ser como Davi. Senhor, eu amo as tuas leis e eu quero guardar as tuas leis no meu coração. E cada dia, em cada confronto que Deus permite, em cada provação,
eu consigo dar um passo a mais para perto dele. Eu falava para alguém que o propósito nosso como igreja de Jesus Cristo é te levar a viver o reino de Deus. É fazer você fugir do espírito da religiosidade. É você fugir, sabe, daquela situação que te leva a ser obrigatoriamente um sepulcro caiado, em que você não pode falar, eu sou falho. Eu preciso me renovar diariamente com Deus. Eu preciso vigiar feito um louco. Eu preciso da prudência para não pisar em falso. Esse espírito de religiosidade tem matado a humanidade. O espírito de religiosidade impede você de viver Deus. Jesus falava para os discípulos, mas na verdade Jesus Cristo estava falando para uma multidão também. E Jesus dizia que as coisas íntimas, os segredos do reino, eram para aqueles que o temem, para aqueles que vivem com ele. Existe uma distância de ser multidão e um encurtamento quando você é discípulo. Se nós não captarmos esta importante diferença, nós vamos perder, nós vamos passar, o nosso tempo vai passar. E você vai carregar o peso desta terra sobre os seus ombros. Você não vai usufruir desse jugo leve, suave, que Jesus, quando retira o pesado de nós, coloca a capa dele. Estava olhando, antes de vir para cá, uma situação em um canal de TV, onde uma família estava passando por uma situação muito difícil. Espíritos malignos passeando pela casa deles. Histórias reais, né? E, de repente, um grupo de pessoas esforçadas foram até aquela casa para fazer uma limpeza, com equipamentos e máquinas especiais para fotografar espíritos, etc. E, de repente, descobriu-se que o grande problema estava na vida do líder daquela casa, do chefe daquela casa, o cabeça daquela casa, a cobertura daquela família. Ele recebia informações de que ele devia beber, e ele falava, mas eu não gosto de beber. Mas tinha alguns espíritos malignos que já moravam naquela residência. Um morador anterior, ele morreu com uma garrafa de pinga ali perto da escada, e a anterior também se suicidou no quarto. Então era uma casa bem pesada. Se você está mudando agora para uma nova casa, aprenda a fazer uma limpeza espiritual na casa. Você não sabe quem morou ali antes, você não sabe qual espírito maligno, né, habitou e ficou habitando. Então você precisa fazer uma limpeza espiritual na sua casa, uma libertação. E de repente eles entenderam que estava naquele homem. Eu estou querendo falar rápido para resumir. A triste notícia foi que eles até oraram no nome de Jesus, com uma cruz na mão, com Cristo crucificado. Até falavam o nome de Jesus, para que aquele espírito saísse daquele homem. E resumindo a história, o programa acabou dizendo, e o fulano continua carregando o mesmo peso. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Uma vez que o joio é instalado na tua vida, você precisa de Deus. Uma vez que as trevas começaram a habitar áreas da sua vida, só Deus pode te liberar disso. E eu estou falando de um Deus sério. Quando eu falo de um Deus sério, eu falo de um seguidor sério. Deus não opera milagres, Deus não opera libertações em pessoas que não têm compromisso. Não porque a pessoa não tem compromisso, mas porque a falta de compromisso dessa pessoa vai fazer com que o diabo volte muitas vezes mais forte na vida daquela pessoa,
para destruí-las, porque ele foi afrontado. Irmãos, eu começo falando de uma semente, estou falando agora de espírito imundo, espírito maligno. Sabe por quê? Porque eu não posso deixar você sair daqui da igreja hoje com a imagem de uma semente de grão de mostarda. Eu não posso deixar você sair daqui hoje com a imagem de um grão de milho. É muito mais forte que isso. Você precisa entender que as sementes que nós semeamos todos os dias, ou são as sementes de vida ou sementes de morte. O que você precisa entender é que uma vida espiritual não é vida de brincadeira, é vida de seriedade. E se você mexe com espíritos imundos, se você mexe com libertação, a sua vida tem que ser um exemplo de vida. Que você não tem o direito de odiar nem de rejeitar a ninguém, porque senão o diabo vai brincar com a sua autoridade. Eu estou dizendo que nesta terra nós não habitamos sós. Que você não é o chefe que você pensa que é. Que você não é o dono da empresa que você pensa que é. Que você não é o chefe da tua família que você está pensando que é. Está te faltando autoridade. Está te faltando autoridade de reino. Porque os reinos estão ávidos sobre a terra. O reino das trevas e o reino da luz. Que ninguém anda só nesta terra. Você sempre vai ter uma companhia, ou de um grande anjo de Deus, ou de alguns capetas mancos, mas que te causam um trabalho terrível. E a escolha é sua. A escolha é nossa. Quando você semeia boas sementes, você está pedindo, está decretando que o reino de Deus é contigo e que o anjo do Senhor vai com você. Mas quando você lança boas sementes, mais sementes, quando você odeia, por exemplo, você está dizendo, capeta, anda comigo. É simples assim, irmãos. Não é complicado entender. É muito bom saber que não estamos sós na terra. Mas é melhor ainda saber que não estamos sós e temos a companhia de Deus. E é muito ruim, de repente, quando tu vem a uma igreja e o pastor fala um negócio desse, para você sair daqui para casa perturbado. Você não precisa voltar para casa perturbado. Você pode entregar a tua vida a Jesus aqui hoje. Você pode sair daqui com a companhia dele. Você pode sair daqui abraçado com ele. Você pode sair daqui, dependendo do seu estado, no colo dele. E mais importante ainda, enquanto um anjo te leva no colo para casa, outros guerreiros estão guerreando na tua casa para limpá-la. E você vai poder experimentar a noite mais feliz da sua vida. Que não é única. Que dependendo de você vai ser para sempre. Jesus então falou aos seus discípulos, lá na frente, no versículo 36, ele diz assim, ó, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos, por favor, Senhor, esta parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Quem é filho do reino? Levanta a mão aqui. Glória a Deus. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Jesus, o primogênito de Deus, o dono do campo. Ele é o dono do campo. E eu vou dizer para você, eu tenho um prazer imenso em ser chamado servo dele. Eu me chamo servo dele, mas ele me chama, sabe de quê? Irmão. Jesus me chama de irmão. E chama você também. Esse negócio do reino dos céus é interessantíssimo. Se você está achando isso tudo uma loucura, então vem comigo na loucura. Tá? Fecha os teus olhos e enxerga agora o reino dos céus. Deus Pai, que é o grande Criador, manda Jesus Cristo à terra para semear a boa semente neste campo, a sua palavra. E de repente a palavra dele, como boa semente, bate no teu coração. E você a recebe. E ela começa então a germinar. E dentro do teu coração começam a surgir plantas que são bons sentimentos, sentimentos nobres de Deus. E você fala: ódio nunca mais, rejeição nunca mais. Amor pode crescer, benignidade, longanimidade, compaixão, amizade, pode crescer, cresce nesta minha terra. Tome o teu espaço, ocupe todo o espaço da minha vida. Ah, que delícia. E de repente agora você se vê vivendo um reino diferente do qual você estava acostumado aqui na terra. Jesus, o Filho do homem, o que semeou as boas sementes. A partir de agora começa então a regar o seu jardim. Começa a dar vida para aquilo que está plantado no teu coração. E a palavra em forma de jardim começa a florescer e a tua vida então sai do caos que ela estava. Você já não olha mais a parte ruim deste mundo, porque ele já não te pertence. Jesus Cristo disse: eu não sou deste mundo, como vós também não sois. Olha o jardim de Cristo florido. Deixa as leis do Senhor entrar na tua vida. Pare de olhar para aquilo que não foi bom. Deixa o Espírito de Jesus ministrar no teu coração, através do sangue de Jesus, lavando e purificando o teu coração de tudo aquilo que foi amargura, de tudo aquilo que foi joio na tua vida. E sinta agora o perfume do jardim. Faça assim, ó. Oh, que delícia, que delícia. Como é cheiroso o reino de Deus. Como é límpido, como é cristalino. A sua vida então começa a se tornar cristalina. A sua vida começa a se encher de vida. E de repente você começa a exalar vida. E de repente você já não é mais o homem rancoroso, já não é mais a mulher rixosa. De repente o perdão entrou no teu coração e você já não se lembra dos maus tratos do seu cônjuge, das rejeições que a tua mulher fez a você. Você já perdoou e ela está cheia de vida, querendo te dar vida. O novo jardim da sua vida tem um grande jardineiro chamado Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Jesus, querido, Pois prazer maior não há que me render de adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia! Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Toda a igreja de pé cantando juntos. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Estava me lembrando agora de um tempo em que perdi a comunhão com Deus. Por tristeza, angústia, decepção, me afastei da igreja. Passei 15 anos no deserto, querendo Deus, querendo voltar para Deus, mas eu não consegui encontrar o caminho. Isso é um mistério para mim. Entrava numa igreja, entrava noutra, mas não encontrava o caminho da volta. Que coisa estranha, que coisa séria. O que eu estou falando serve para duas coisas. A primeira, para que você nunca perca, nunca se desvie do caminho de Deus, porque é muito difícil você voltar a achá-lo. E a segunda é que para você, que por alguma razão, como eu, se afastou da comunhão e está buscando voltar a essa comunhão, é necessária uma atitude sua. Primeiramente, atitude de humildade, de reconhecer que você está há meses, talvez há anos, tentando voltar para aquele amor da comunhão e não tem conseguido. E o Espírito de Deus fala ao meu coração que hoje é o dia de você voltar à comunhão.
Hoje é o dia em que Ele vai te abrir o caminho e você voltará a senti-lo. Agora eu quero também falar para você que entrou aqui com a vida espiritual completamente vazia, sem sentido, sem crer mais em Deus, mas a força de Deus que está no teu coração e que você desconhece, te trouxe até este lugar. O Espírito do Senhor te conduziu aqui. Deus está te dando as oportunidades para você entregar o seu coração nas mãos dEle, se render a Ele. Não saia daqui sem isso. Não saia, porque a tua vitória, a tua libertação, a transformação que você tanto deseja dentro da sua casa, se encontra nas mãos de Deus. Não há homens que possam operar isto, mas uma ordem que sai do trono dele a respeito da tua vida tem que ser executada. E o que ele manda fechar está fechado, e o que ele manda abrir está aberto. Ninguém pode intervir. Por isso, eu estou te apresentando o Rei da Glória, o Senhor do campo, o Senhor da tua terra, Jesus Cristo. Se você quer hoje chegar-se ao Senhor, se você quer hoje voltar a ter a comunhão que você já teve, você hoje que quer passar a ter uma comunhão com Cristo, uma comunhão de intimidade estreita, levante a sua mão que eu vou orar com você, onde você estiver. Amém. Tão perto quero estar. Levante a sua mão que eu quero orar contigo. Você que quer buscar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que quer renovar a sua comunhão com Deus, você vai ficar aqui à minha esquerda. Você que quer receber Jesus pela primeira vez como Senhor e Salvador da tua vida, fique aqui à minha direita, sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar com você de pertinho, pode vir. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, Senhor.